Bom dia, segundo ano. Tudo bem, gente? Vamos lá? Redação, hein? Já estamos na narração, né, pessoal? Vamos ver agora os tipos de discurso na narrativa e a descrição. Então vamos ver dois elementos, né? Primeiro, os tipos de discurso e também como é feita a descrição dentro da narrativa. Isso dentro de um texto narrativo. Essa é a parte 1 do conteúdo que está na página 99 do módulo de vocês. Os tipos de discurso. Um fator importante na construção de um texto dissertativo é a forma que as falas dos personagens aparecem. Isso aí é importante, né? Quando você tem 5, 6, 7 personagens dentro de um texto, como é que você vai organizar as falas? Como é que eu vou transcrever essas falas, né? A forma como essa fala aparece nós chamamos de discurso. Então, discurso, dentro do texto narrativo, é a forma como a fala de um personagem aparece. E tem duas formas que nós vamos observar agora, a partir de agora, de como podemos transcrever ou colocar no nosso texto a fala dos personagens, para que possamos ter ritmo em nosso texto, para que não fique algo parecendo que é somente um diálogo. A primeira forma é o discurso direto. O que é o discurso direto? Ocorre quando o narrador reproduz exatamente a fala dos personagens no texto. Então é como se eu estivesse ouvindo uma conversa e eu falo exatamente o que foi dito. E como é que eu devo fazer isso? Para realizar isso, são utilizados verbos de elocução, que são aqueles verbos que indicam a fala do personagem, como por exemplo, dizer, perguntar, falar, gritar, exclamar. Por exemplo, se eu digo Luiz disse e Ciro, aquela fala exatamente como Luiz disse, ali eu estou fazendo uso do discurso direto. Também outro elemento necessário para fazer o discurso direto são os sinais de pontuação. Por exemplo, os dois pontos que nós colocamos após eu colocar Luiz disse, eu coloco dois pontos e coloco a fala, ou coloco travessão na fala, certo? Antes da fala. Observe o exemplo, ó. Não posso soltá-lo, respondeu a Doninha, pois sou, por natureza, inimiga de todos os pássaros. Não sou um pássaro, alegou o morcego, sou um rato. Então aqui nós temos as falas na íntegra, exatamente como os personagens disseram. Primeira fala da Doninha, aí eu coloco o verbo de locução aqui no meio, nesse exemplo, certo? Não significa que tem que ser assim. Respondeu, e aqui também no meio, alegou. Verbo de locução que indica uma fala, certo? O que foi que ela disse na íntegra? Não posso soltá-lo, pois sou, por natureza, inimiga dos pássaros. Aqui eu tenho travessão, que são os sinais de pontuação que indicam, que introduz, que insere a fala de um personagem. O mesmo acontece com o segundo exemplo aqui, dentro da mesma história, com o morcego, que ele diz, não sou um rato, antes eu tenho travessão, então não sou um pássaro, sou um rato. Então aqui nós temos o uso das pontuações necessárias, nesse caso foi utilizado travessão, e também o verbo de elocução, para transcrever na íntegra exatamente o que o personagem disse dentro do texto. Isso é o discurso direto. Poucas vezes nós utilizamos isso. Nós, quando eu falo vocês nas avaliações, o mais comum, o mais legal, interessante que é utilizado é justamente o discurso direto que nós veremos. Por que isso? Porque no caso do discurso direto, quando tem muita fala, fica aquele texto parecendo um diálogo, parecendo que foi um texto escrito para ser encenado. Aquela parte lá, 5, 6, 7, 8 linhas somente de falas. Luiz disse sim, e Maria falou. Aí vamos ficando com aquele texto um pouco monótono. Então, na hora de usar o discurso direto, vamos ter cautela para não ficar um texto monótono, cheio de falas, tá bom? Parecendo que é um texto que vai ser interpretado em um teatro. A não ser que você esteja escrevendo um texto dessa forma. Aqui temos o exemplo, o tipo de discurso que nós mais utilizamos. A fala dos personagens é intermediada pelo narrador, ou seja, você que está escrevendo o texto faz a intermediação da fala do personagem juntamente com os demais elementos da história, certo? E para isso você utiliza as suas palavras para transcrever a fala daqueles personagens. Isso é o discurso direto. Por exemplo, seu Armando, que é pianista lá do salão de danças, já me aconselhou a não perder a calma e a esperar com confiança
porque a justiça pode tardar, mas um dia vem. Então aqui, eu como narrador, ou o narrador que escreveu esse texto, ele fez a intermediação da fala do personagem. Se fosse no discurso direto, teríamos o quê? Seu Armando disse, dois pontos. Aí ele inseria a fala, que seu Armando teria dito: não perca a calma, espere com confiança, e a justiça, porque a justiça pode tardar, mas um dia vem. Então, isso seria um discurso direto, mas no indireto eu faço conforme a história, introduzo a fala do personagem, tá bom? Então, essa é a diferença entre o discurso direto e o discurso indireto. O direto é exatamente na íntegra o que o personagem disse e se utiliza de recursos, como verbos de elocução e sinais de pontuação. Já o discurso indireto é uma fala intermediada pelo narrador, em que a fala é inserida na história, no contexto da história por completo, e que o narrador pode utilizar suas próprias palavras para descrever aquela fala, reproduzir o que o personagem disse. A atividade para a casa de vocês, página 101 e página 102, somente isso, hein, pessoal? Qualquer dúvida, falem comigo no WhatsApp. Bom final de semana para todos vocês. Tchau, tchau.